Boa noite para os alunos e professores da IBD que estão participando dessa aula presencialmente, mas para você que está participando no domingo pela manhã, que Deus lhe abençoe. O nosso desejo é que você possa ter um abençoado Natal, lembrando de Cristo em sua vida, do que Cristo veio fazer aqui por nós e que verdadeiramente possamos nos alegrar. É bem verdade que, ao ver, já passou o Natal, né? É dia 26, mas o meu desejo é que você realmente tenha tido uma noite memorável com o Senhor, agradecendo a Deus por por ter enviado Jesus Cristo para vir ao mundo. E como nós vamos ver na lição de hoje, nós vamos estar estudando a paz que vem do Senhor, né? Então, nós vamos estar trabalhando em cima destes aspectos e vamos estar buscando compreender. O objetivo é entender que a verdadeira paz é que só o Senhor pode dar. Porque muitas vezes nós, quando pensamos em paz, nós pensamos em muitas coisas. Nós pensamos em ter abundância de comida, nós pensamos em ter sossego dentro de casa, sem conflito, nós pensamos em ter um ambiente de trabalho gostoso, nós pensamos várias coisas. Mas quando nós estamos, e outras pessoas dizem, quando eu estou em celebrações, festas, baladas e o que mais imaginar, é que eu vou estar em paz, vou estar feliz, vou estar alegre, vou estar de bem. Não, a paz que nós queremos trabalhar é uma paz que entra em nossas vidas e quando ela entra, ela começa a provocar uma atitude aonde nós começamos a compreender que nós nos tornamos gerador de paz. Eu quero trazer um episódio quando eu era criança. Eu deveria ter aproximadamente 11 anos ou 12 anos. Eu espero que nunca ninguém tenha feito o que eu fiz. Mas você quer ver uma briga começar? Você põe entre duas pessoas a sua mão e diz: quem for homem, cospe aqui primeiro. E aí você abaixa a mão, o cuspe pega no rosto um do outro, e aí a briga era certa, né? Então, isso eu fiz, por acaso, uma vez. E me arrependi amargamente de ter feito, porque foram dois amigos meus que brigaram. E depois a nossa amizade entre nós três ficou bastante estremecida. Então, o que eu quero trabalhar com você é que também paz não é ausência de conflito. Então, vamos tentar olhar para a nossa lição e entender que presente que é este que nós vamos receber. E aí, verdadeiramente, quando você escrever a mensagem como está na minha mensagem de Natal, eu não sei se o Cristiano depois consegue colocar essa foto aí, mas se ele conseguir, eu quero desejar a você um feliz e abençoado Natal e que Deus possa derramar a sua graça, a sua bênção sobre você e sua família. Então, lembre-se, vamos ver o textuário, que o textuário vai trabalhar conosco em cima desta situação. E ele está escrito em Isaías 9:6 e diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esta é a profecia anunciando quem é Jesus, como ele virá, quais serão os seus atributos, suas funções, para que ele possa então estar trazendo da parte de Deus para
toda a humanidade. Porque lembre-se, os anjos cantaram novas de alegrias e paz entre os homens. Jesus veio para trazer paz. Mas nos dias de hoje e nos dias de sempre, o conflito sempre existiu. Guerras sempre existiram. Desavença sempre existiram. E ela começou lá no início, quando tinham dois irmãos, Caim e Abel. E o motivo que fez estourar esta violência, pasme, foi duas pessoas oferecerem um culto a Deus. Caim pegou da terra. Abel escolheu a primícia e ofereceu ao Senhor. Deus recebeu o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Nesta situação, sabe o que aconteceu? Caim mata o seu irmão. A partir disto, essa desavença, esse retirar da presença do Senhor na vida das pessoas, é um gerador de conflitos enormes. E nós temos que parar e começar a perguntar: eu sou um gerador de paz? Tem pessoas que dizem: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu quero te dizer que se você permanecer em litígio, em briga, você, infelizmente, vai perder o boi, a boiada, sua saúde, sua paz e provavelmente outras coisas que você nem espera perder, mas também vai perder. Então, o meu desejo é que você preste muita atenção nesta aula e você possa, então, começar a entender que a paz completa só vem do Senhor. A ausência de guerra é fantástico. Estabilidade dos governos, fantástico. Alimento para todo mundo, educação para todo mundo, fantástico. Tudo isto é muito bom. Mas isto não vai preencher o que nós estamos trabalhando com você nesta noite. E eu gostaria, então, que você começasse a pensar sobre isso. Vamos tentar, primeiro, entender o cenário do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o povo de Israel e nós estamos falando sobre situações de conflitos que eles já viviam no passado. E então, enquanto o pastor Cristiano está falando, eu gostaria que a Cíntia e o Márcio começassem a grifar as palavras que ele está falando geradoras de conflito. E depois eu vou perguntar a vocês quais o pastor Cristiano citou. Por isso estou falando antes, para você estar com papel e caneta e escrever. Muito bem, querido, boa noite. Pastor Solovei, conseguia pegar lá o seu cartão de Natal, então, quando o senhor quiser que projete, só me avisar que eu apresento, tá bom? Bem, queridos, é muito interessante a lição que nós vamos estudar, inclusive o capítulo 57 de Isaías, porque justamente ele descreve o cenário de paz, algo que Israel não estava vivendo naquele momento e não viveria por muito mais tempo, até 150 anos depois daquele momento. Isaías, ele compreende ali, ele tem ali o final do reinado do rei Uzias, todo o reinado do rei Jotão, todo o reinado do rei Acás e praticamente todo o reinado do rei Ezequias. Tá? Então, ele pega todo esse período. Nesses 4 reinados, mas principalmente nos 3, Jotão, Acás e Ezequias, que foi o ministério dele,
ele observa a nação de Judá, o povo de Judá, lembrando que havia uma divisão entre o reinado do norte e o reinado do sul. Então, o povo de Judá, a quem ele está escrevendo essas profecias, está vivendo conflitos ali. Estamos falando aí de mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 60 anos aqui em todo esse período de ministério, conflitos com a Síria e a Assíria, né? Então temos aí essas duas nações, conflitos com o próprio reino do norte, o reino de Israel, conflitos com os amonitas. Então aquilo é esse momento que eles estão vivendo ali. Cada um dos reinados eles vivem um conflito de guerra com um povo diferente. O próprio reinado de Ezequias, que é o mais extenso dos três, que Isaías está ali, é contemporâneo, é o tempo todo o conflito com a Assíria, né? E a Assíria, inclusive, leva em cativeiro o reino do norte, o reino de Israel. E o texto ainda, os textos que nós estudamos, descrevem que eles continuariam em conflito, só que agora em conflito com a Babilônia. E aí, enfim, então, iriam para o cativeiro. Então, esses foram ali os povos, alguns dos povos, e o momento histórico na escrita desse texto e o momento em que Israel estava passando, né? A gente não consegue dar uma precisão em qual rei ou em qual conflito específico, mas a gente pega um pano de fundo geral de toda a vida de Isaías e compara com os livros de Reis e Crônicas para saber quais os conflitos que ele presenciou. Obrigado, pastor Cristiano. Então vamos ver o que o pastor Cristiano falou sobre os geradores de conflitos que vocês anotaram. Pode falar. Bom, ele falou muito sobre as divisões, né? Tinham divisões e conflitos, guerras um com o outro, né? Que isso gerava a guerra com eles, os conflitos com a Síria e a Síria. Uhum. Muito bem, Cíntia. Alguma coisa diferente, Márcio? Eu pensei nessa parte de divisão que tinha entre o reinado do norte e do sul, que era um conflito interno, que eu vejo que está tendo hoje em dia no nosso país também, né? Está bem polarizado politicamente, né? E a gente vê que divisão é complicado, né? Porque a divisão vai gerar conflito, né? Em qualquer situação que seja, né? E eu anotei os conflitos que ele foi falando da Síria, com os amonitas. Um outro problema que levou ao conflito também foi levar o povo em cativeiro, porque o povo ali estava a qualquer momento pronto para se rebelar, né? Eles não queriam ser presos, né? Então eles também tinham esse conflito com a Babilônia, mas eles não tinham as armas, mas eles estavam dispostos a entrar em conflito, né? Então a gente vê que todo mundo, quando fica acuado, fazendo alguma coisa que não quer, é um outro motivo para ter conflito também. Ok. Eu gostaria de saber se vocês vão conseguir lembrar. Nós tivemos ali, nesse episódio do povo sendo levado cativo, os profetas, na sua grande maioria, disseram que Israel voltaria em 1 ano. Mas Isaías disse quantos anos eles iriam permanecer no cativo? 70? 70 anos. Agora você imagina, eu perdi a minha liberdade, estou numa terra estranha, não sou mais cidadão, sou escravo, porque naquele tempo os escravos era quem era derrotado nas guerras. E então eles foram levados como escravos. Alguns tiveram um privilégio muito grande, que foi fazer parte da corte do rei. Mas outros eram escravos normalmente. Mas qual foi a ordem do Senhor quando disse que seriam 70 anos? O que eles deveriam fazer nesses 70 anos? Alguém se lembra?
se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Sim, isso eles deveriam fazer, e isso, de uma certa maneira, era coisas que, sem isso, não há como ter essa paz. Mas a minha pergunta está ligada ao que eles teriam que fazer ali na Babilônia. Se não lembrar, é só fazer com a cabeça assim que eu dou a resposta. A Cíntia não falou, então ela tem resposta. Não, não tem? Lembre-se que ele disse, olha, vocês vão plantar, vocês vão alargar a sua tenda, vocês vão casar e vão dar as suas filhas em casamento. Você não acha que são informações tremendamente conflitantes? Eu tenho um opressor sobre minha vida e ele quer que eu me sinta bem na terra. Ele quer que eu plante, que eu colha e que eu comece a fazer o que eu sei fazer de bom, que é negociar. E se você for ver nas histórias dos cativeiros, nós vamos ver que eles se tornaram negociantes dentro do país. E isso é muito interessante porque eles realmente criaram vínculos. E na saída do povo de Israel, não estava todo mundo doido para sair, não. Foi saindo em levas. E aí, então, eles sabiam que voltar para a terra seria começar do zero. Iriam encontrar tudo destruído. Mesmo que lá tivessem pessoas. Não foi todo o povo levado como escravo. Aqueles que eles achavam que não poderiam produzir, eles não queriam ficar alimentando, deixaram lá na terra. Mas a ruína foi tão grande que essa ruína permaneceu durante anos, anos, anos. Eles não moveram uma palha para melhorar a sua terra. A melhoria da terra só acontece com a volta daqueles que foram presos no cativeiro. Então, o que eu gostaria que você começasse a trabalhar, se a sua situação está ruim, sem paz, ela melhora ou piora? Piora. Por que piora? Porque a paz vai tirar o meu raciocínio lógico e eu não vou ter as decisões corretas para tomar. Eu irei causar maiores problemas que não existem, eles vão começar a surgir. Você entendeu isso? Então, eu quero te dizer, comece a pensar que você precisa ter essa paz. Ela será o equilíbrio de todas as suas questões de vida. E você vai começar a experimentar uma solidez no seu comportamento. A ausência de paz gera estresse, gera depressão, gera angústia, gera gastrite, úlcera, queda de cabelo. Aí você fala, agora o senhor pegou pesado no senhor mesmo, hein? O raio caiu na sua cabeça. Algumas quedas de cabelo é genética, tá? Outras é por falta de paz. E outros, sabe como acontece? Naquele tempo passou um filme muito bonito. E ele foi até masterizado depois. E o vento levou. Eu estava muito perto da televisão e levou a cabeleira embora, né? Então, a gente tem que entender que as coisas não são tão boas e tão ruins, mas você tem que aprender a lidar com estas questões. Eu nunca me esqueço de um filho de pastor que ele estava tão curioso para saber como é a careca que ele chegou e
pediu permissão para passar a mão. Quando ele estava passando a mão na cabeça, o pai dele deu uma bronca nele. Eu falei, olha, eu permiti. Ele está fazendo isso com o meu consentimento. Ele tem uma curiosidade e ele está explorando essa curiosidade. Então, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas tendo uma dose de paz, para não se tornar um gerador de conflito. Agora, nós sabemos que, primeiro, a paz vem de quem? De Deus. De Deus, do Senhor. Se a paz vem do Senhor, nós sabemos a origem. E como é que a gente alcança essa paz? Através de Jesus Cristo. Como? Jesus Cristo nos leva a Deus e, pela graça de Deus, ele nos dá a sua paz, através do Espírito Santo que habita em nós. E ela vem assim? Não. Vai ser uma coisa que vai ser trabalhada, né? Eu quero dizer que a paz, ela vem com um exercício. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, vamos ver aqui algumas coisas que a gente precisa ter entendimento antes de entrar nesse exercício. Isaías 57, verso 1 e 2. Pastor, Oi. Eu queria explanar essa questão. O senhor perguntou, a paz vem assim? Eu diria que depende da circunstância. A gente, se tiver tempo, eu vou colocar bem dessa forma, se tiver tempo para experimentar essa paz, ela vem através de um processo. Se você não tiver tempo, ela pode vir de maneira instantânea. Então, por exemplo, ladrão na cruz. Aquela frase de Jesus que diz a ele, ali foi a paz instantânea. Quando nós pregamos o evangelho a alguém que está no leito de morte, ou seja, você não vai ter mais situações na vida para experimentar a ausência da paz. E o senhor já teve essa experiência, né, levando pessoas a Cristo que depois já encontraram com Cristo um dia depois, algumas horas depois, e você vê que realmente a pessoa está ali em paz. Então, depende muito da circunstância, eu diria. Pode vir instantaneamente se você não for experimentar mais nada nesse sentido, como também, para mim, o pastor Salvi também foi uma situação semelhante, para mim que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo com 8 anos, hoje eu estou com 34. Então, eu tenho experimentado momentos ali de paz crescente, porque os conflitos que eu tinha quando eu era criança são bem diferentes agora, com adulto, com pastor, com pai, com marido, são completamente diferentes. O pastor Salomão Júnior, então, mais ainda, porque ele recebeu a Cristo com 10 anos, correto? Sim. E agora com 62? Isto. Tô bom, né, nas contas. Com 62, o processo aí é muito mais extenso, né? Mas eu queria colocar só esse ponto que, dependendo da situação, pode ser instantâneo. Bom, muito obrigado pela colocação, e isso é uma verdade. Mas eu quero dizer o seguinte: há momentos na minha vida que eu experimentei a paz no estalar do dedo. Mas a paz continuou porque eu quis dar os outros passos. Vamos pensar. Tive um conflito, perdi a paz. Eu converso com o Senhor e imediatamente a paz é restaurada com Deus. Mas esta paz que foi restaurada com Deus precisa ser restaurada com meu irmão. E aí eu tenho que ir até o meu irmão. E ao ir ao meu irmão, eu tenho que conversar com ele e sair de lá com a paz.
Depois eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, mas vamos ver Isaías 57, verso 1 e 2, por favor. Leia para mim. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, e os que houverem andado na sua retidão. Eu nasci em Marília. E, geralmente, os velórios eram nas igrejas, e das igrejas saía um grande cortejo. E nós somos ensinados que, quando vai passando um cortejo, a gente deve ter sinal de respeito e aguardar o cortejo passar. Né? Por causa desta situação, então a gente começou a criar uma imagem na nossa cabeça. Se o cortejo era pequenininho, é porque essa pessoa era mal amada. Se o cortejo era grande, é porque a pessoa era bem amada. E essa imagem ficou na minha cabeça durante muito tempo. Mas até que eu comecei a ir ao cemitério no dia 2. E aí comecei a reparar uma cena de algumas pessoas que iam no cemitério, mas na hora que estavam saindo, estavam perto da porta, eles viravam de costa para a saída e diziam uma frase que eu não entendi o que eles estavam dizendo, eu me aproximava, mas também não conseguia entender o que eles estavam falando. Até que eu tive coragem e perguntei para a pessoa: que frase é essa que o senhor disse? Ele disse: é um costume religioso de dizer para o morto: descanse em paz e não venha atrás. Eu falei: mas se era uma pessoa benquista, por que eu não quero que ele venha atrás? A saudade é para ficar só distante? Então o texto está trazendo a memória dizendo o seguinte: se ele não é uma pessoa benquista, as pessoas não vão se lembrar dele. Mas mesmo que seja benquista, a distância e a saudade desaparece de todas as pessoas. Há um dito popular que diz que viúvo, quem é o viúvo? Que perdeu a esposa? Não, viúvo é quem morre. Porque o outro vai arrumar uma outra esposa, um outro marido e resolver o problema dele. Entendeu? Viúvo é quem foi, não é quem fica. Né? Então, essa é uma situação, e é interessante que a própria Bíblia diz: não considere uma mulher viúva se não tiver 60 anos. Que ela case, que ela gere filhos, para que não fique indo na casa das pessoas. Você entendeu? Ela deixará de ser uma geradora de paz e passará a ser uma... Então, essa é a situação que a gente tem que ter em mente. E Deus está trabalhando conosco e está colocando essa situação que nós precisamos ter. Muitas vezes as pessoas começam a ter uma compreensão meio errada de tudo aquilo que o Senhor está nos mostrando. E aí ele vai dizer algo muito importante em Joel, que vai acontecer, que é uma profecia de Joel sobre o derramar da presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E Ele é o Consolador. E é Ele que vai derramar a paz do Senhor o tempo todo sobre nossas vidas. Mas vamos ver o que diz Joel, capítulo 2, verso 28.
Joel 2, verso 28. Joel 2:28 diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos, seus jovens terão visões. Então, todos vão começar a compreender aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. E agora que estamos no tempo da graça, então é completamente diferente. Nós temos um Deus em nossa vida. Ele é o nosso Emanuel, que é Deus conosco. Mas veja só o seguinte: quando você está ficando cheio de conflito, o que é que você pede a Deus? Geralmente as pessoas dizem assim: Senhor, dá-me paciência. Quando você pede paciência a Deus, o que você está pedindo? Você vai estar pedindo por provações para que você possa demonstrar sua paciência. Exatamente, você está pedindo mais problemas na sua vida. Você está pedindo mais tribulações, porque é a tribulação que gera paciência. Você vai se tornando longânimo. Se você estourava no 1, você vai estourar no 10, no 20, no 40, no 50, e daqui a pouco nem estoura mais. Interessante. Eu, com as netinhas aqui, várias vezes caiu as latinhas. E depois eu vinha e arrumava as latinhas. Aí, hoje, minha esposa estava mexendo e eu estava resolvendo um problema do sugar que, graças a Deus, foi resolvido hoje. As pessoas vieram buscar esse equipamento e eu estava ficando preocupado que o prazo que diz o contrato já tinha vencido. E aí, de repente, ela esbarrou na latinha e caiu, né? Aí ela disse: amor, sabe o que aconteceu? Você notou que as latinhas caíram, mas você não se mexeu, você não virou, você não fez nenhuma ação de quem ficou bravo. Eu falei: eu sei que as latinhas vão cair. Eu tenho essa coleção há 30 anos. E elas sempre caíram. E vão continuar caindo. Se eu as quero nas prateleiras, cabe a mim colocar de volta. Só isso. Não é para estressar, não é para ficar chateado, não é para nada. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi a compreensão das minhas netas. Que essa coleção não é para pegar, é para simplesmente olhar. Você pode olhar de pertinho, você pode ver o que você quiser ver, mas você não pode tocar com a mãozinha. E aí lembro de um detalhe: o pastor Cristiano tem uma coleção que está no gabinete. E ele trouxe a coleção aqui para casa. A primeira coisa que ele fez foi: vocês podem brincar, mas com cuidado com os carrinhos. A Rebeca estava com uma tesoura na mão, pegou a tesoura, meteu na cabeça do boneco. Quando ela ia cortar a cabeça do boneco, a Joyce falou com ela, o Cristiano imediatamente tirou os brinquedos da mão delas duas e guardou. Mas ele se lembra que ele teve alguns brinquedos que não durou muito tempo, não durou pouquíssimo tempo. E aí eu disse: agora eu não vou arrumar, não tem dinheiro, não vai consertar, acabou seu brinquedo. Só isso. Você perdeu o privilégio de coisa, mas isso é de criança. E você tem que aprender a agir com as situações que vão acontecer o tempo todo na sua vida, sem perder a paz. Porque se você for uma pessoa que perde a paz constantemente, você será lembrado por ser iracundo. É isso mesmo? Emil, você é iracundo? Essa expressão está correta? É que se ira constantemente? A minha esposa disse que é. Então, eu consulto a sabedoria da esposa e ela me dá
a certeza da palavra. Então você tem que ter em mente que se você vai se zangando o tempo todo, você será uma pessoa tremendamente mal-humorada. Por isso você precisa ter a paz. E agora, então, nós vamos começar a trabalhar. Sabemos que a paz vem do Senhor. Sabemos que é um processo e que em alguns momentos ela virá instantaneamente e para algumas situações específicas, mas na sua grande maioria das vezes ela vem como um processo. Então, o que é que eu preciso fazer? Já vão abrindo a Bíblia em Isaías 57:10. Pode ler? Pode? Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. Que exercício que a gente está fazendo aí? É uma palavra muito usada nos dias de hoje. A gente precisa ser Resiliente. resiliente. É isso aí. O texto explicou exatamente o que a gente precisa ser resiliente. Tá bom? E quem não conhece essa palavra resiliente, o que é então que a gente precisa fazer? Entender que os nossos caminhos, como diz, nos levam à exaustão. Mas se eu perder o norte, o objetivo de vida, eu vou esmorecer. E eu não serei uma pessoa resiliente. Então, ser resiliente é uma pessoa que coloca um objetivo dentro do caminho que está perseguindo. Caminhos são curtos. Essa terminologia é usada para rotas curtas? Não, são usadas para rotas longas. E aí a gente precisa entender que esse objetivo é o nosso norte. Qual é o caminho da sua vida? Qual é o norte da sua vida? O que você almeja? Se a gente almeja coisas que acontecem no dia seguinte, veja, por exemplo, eu precisava encerrar meu programa de milhas. E então eu não iria viajar agora. Então, como que eu iria usar essas milhas? E aí eu descobri que eu poderia usar no shopping. E aí, então, eu comecei a ver as coisas que eu precisava em casa e estas coisas que a gente precisava ter, e aí, então, eu fui comprando através das milhas. Hoje, de 78 mil milhas, ficou na conta 450 milhas. Com 450 milhas eu não faço nada. E aí, então, eu não estou preocupado com o que vai acontecer, se eu vou perder ou não vou perder essas milhas. Mas eu não posso colocar objetivos, coisas que eu chego lá, faço um pedido, pago em milhas e resolver o meu problema, ou pago em dinheiro e resolver o meu problema. Eu preciso colocar situações que realmente eu tenho que trabalhar. Por exemplo, eu sei, e você sabe, que para ter saúde, precisa ter equilíbrio. Primeiro, horas de sono. E essas horas de sono não é viver dormindo. É o tempo de sono. Dê o tempo de sono, desperta.
pastor Reis ia dormir às 11 horas, 4 horas da manhã, ele não tinha mais sono, ele levantava e ia para o gabinete. Aí você fala, mas por que você descobriu isso? Porque um dia eu fiquei dormindo no gabinete. E 4 horas da manhã eu acordo com ele lá, com a luzinha, lendo o livro dentro do gabinete. O que o senhor está fazendo aqui? Esse é o meu horário de vir para a biblioteca e ler. Legal, o senhor não podia pegar o seu livro e ler lá na sala? Eu estou na minha casa e você está perguntando onde que eu vou ler? Sim, senhor, desculpa, pode continuar aí que eu viro para o canto e vou tentar dormir. Então, você tem que ter algumas coisas na sua mente que você precisa trabalhar com isto. Então, hora de sono, boa alimentação, exercício físico. Se você não faz essas 3 coisas, algumas coisas vão acontecer se não são hereditários. Eu conheço um rapaz que ele corre, ele é magro e ele tem diabetes. Porque a diabetes dele é genética. A minha é emocional. Então, cada um tem o seu problema e tem que aprender a trabalhar com o seu problema. Mas a gente tem que saber que isso tem que se tornar um estilo de vida. Eu ainda não fiz isto, mas eu preciso fazer. A paz é da mesma forma. A paz vem do Senhor e eu sei que eu vou ter situações tremendamente difíceis na minha vida e na sua vida você vai ter. Eu terei situações difíceis na vida das pessoas que me cercam. E eu vou chorar com eles e vou me alegrar com eles. Então eu serei participante dos dramas familiares. Nossa igreja está vivendo algo que é muito gostoso. Nós estamos aprendendo a sustentar uns aos outros em oração. E o que eu quero te dizer é algo muito importante. Ser participante da vida um do outro é fantástico, porque as pessoas sabem que nós os amamos e sabem também que nós queremos estar trabalhando. Essa semana, o Heitor, que é filho do Márcio, fez aniversário. E aí, quem é que cuida da nossa comunicação disse, não adianta escrever para o Heitor, ele não sabe ler. Então, grave a sua mensagem. Então, várias pessoas gravaram a mensagem. E aí o Márcio não deixou ele ouvir nenhuma das mensagens. Não? Deixou? Ele ouviu. Sim, ouviu todas, é. Todas. E aí ele pode até não ter entendido tudo isso, mas se o pai dele guardar isso à frente, vai falar, foi 3 anos, né? Vai falar assim, poxa vida, quantas pessoas adultas, quando eu tinha 3 anos, deixaram mensagens gravadas para mim? Isso é importante a gente ter em mente. Então, a gente agora precisa entender isso. A paz vem de Deus, eu tenho dificuldades no meu dia a dia, mas eu vou entender que essa paz que vem de Deus, ele é um caminho a ser perseguido. E por isso ele vai dizer algumas coisas. Isso está em Isaías 57:14. Vamos lá nesse texto? Pode ler. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que meu povo possa voltar para mim. Então, lembre-se desta situação que é muito importante. É 57:13, né, pastor? Acho que eu li o 14. É o 14. É o 14 mesmo. Tá. A primeira coisa que ele diz, aplane seu caminho. Porque você vai passar por esse caminho, e além de você passar por esse caminho, algo muito importante precisa acontecer. Sabe o que é? Tire os obstáculos para que você não caia e que outro não venha cair.
Então, nós começamos a ver aqui algumas coisas práticas que nós precisamos fazer. Na minha versão está escrito: aterrem, preparem o caminho. Então, imagine que é um terreno que tem depressão, e ele diz: se as pessoas ficarem subindo e descendo, vão ficar cansadas. Aterrem, nivelem, para que você então possa ter essa compreensão e ter esta bênção. Já vi, pastor Cristiano. Então, é muito importante que hoje eu estou controlando. Agora está 21h05, né? E nós começamos a 20h20. Então, Deus está trabalhando na nossa vida e está nos dando a direção que precisamos cuidar. E aí eu queria fazer uma pergunta. O que você mais faz? Então, quem tiver condição de nos ajudar falando, pode abrir o seu microfone e falar agora. Para você vencer e ter paz. Bom, a primeira coisa que eu faço é colocar nas mãos do Senhor, em oração, né? Então, conversar com o Senhor. Algumas situações que eu percebo que eu devo agir, né? Então, tem um papel a fazer, peço ao Senhor que me dê sabedoria e aí vou fazendo conforme estou entendendo. Mas há situações que eu falo: olha, Senhor, aqui eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência para resolver. Então, tá tudo nas tuas mãos. Então, são alguns dos passos que eu tomo. Um outro passo, e isso eu tenho aprendido muito no ministério, também é entregar nas mãos de quem tem competência para isso. Então, na Vila Matilde, como pastor, eu não sou faz tudo, não. Tem várias situações que não são da minha área de competência, e aí eu vou colocando irmãos que também se colocam diante do Senhor para servir, e peço que eles vão trabalhando em cada uma das áreas ali para nos auxiliar. Então, são atitudes que eu tenho tomado. Mais algum testemunho? Pode falar, Beth. Eu sempre faço uma oração quando eu estou muito sufocada, que eu vejo assim, não tem saída. Eu entro no meu quarto, joelho e oro, falo: meu Deus, eu fiz tudo até aqui e está nas tuas mãos. E agora eu vou deixar aos seus cuidados e que o Senhor ponha sempre as melhores palavras na minha boca. Então, é isso que eu faço. Às vezes, eu sei que às vezes não sai do meu jeito, mas Deus sabe e acaba sempre resolvendo. Ou eu procuro ajuda, então eu peço para Deus direção. Eu aprendi uma coisa muito nova no ministério. Eu estava no meu primeiro ministério e era provavelmente 6 meses que eu estava pastoreando. E aí eu tinha uma vida muito agitada, porque além de pastorear, eu continuava meu estudo no Rio de Janeiro. Então, meus dias eram da seguinte forma. Na quarta-feira, eu terminava o culto às 21 horas. Às 21h10, eu estava pegando o ônibus na estrada. Se fosse alguma coisa mais do que isso, eu perdi o ônibus. Aí eu tinha que pegar um ônibus para Campinas e iria até de Campinas ao Rio de Janeiro. Mas se eu pegasse aquele ônibus, eu já iria para o Rio de Janeiro direto. Então eu me esforçava muito para pegar aquele ônibus e ir direto para o Rio de Janeiro. E voltava no sábado, chegava em casa às 11 horas. À 1h da tarde eu estava na quadra de futebol. Porque todos os conflitos que aconteciam na igreja aconteciam na quadra de futebol. E aí, então, eu disse que tinha uma regra. Vocês pagam para jogar. A quadra era paga e cada um dava a quantidade de recurso financeiro. Mas, de agora em diante, eu vou dizer para vocês: vai sentar e esfria a cabeça. E se eu falar vai sentar e esfria a cabeça,
você vai sentar e esfria a cabeça. Senão você não entra mais na quadra, não importa que você pague. Então você entendeu qual é a regra? E nunca mais tivemos nenhuma briga dentro da quadra, porque teve momentos que eu desfalquei tanto o time que não tinha mais como botar mais ninguém para sentar, porque todo mundo estava de cabeça quente, eu fui pondo para sentar, e eu perguntei, tem alguém aqui que já está com a cabeça fria para poder completar o time, senão vai acabar o jogo? Né? Aí um falou, eu posso voltar, que eu já estou com a cabeça fria. E voltava, e então fazia isso. Mas por que, se eu estou praticando uma coisa que eu gosto, eu pago para me divertir, eu vou lá e vou arrumar encrenca? Não faz sentido. Mas as pessoas fazem isso o tempo todo. E o que eu quero dizer para você? Se a gente não entender que a nossa vida, por mais corrida que seja, a gente não ter um ponto central, a gente vai perder o controle em várias áreas da nossa vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que antes de tomar uma decisão, você precisa encontrar a resposta de Deus para esta decisão. Ah, pastor, eu vou consultar a Deus sobre tudo agora? Deveria. Porque algumas coisas tão simples passaram a ser tremendamente complicadas. E é por isso que Deus vai dizer em João 14, 27 o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos las dou como o mundo a dar, e não se turbe o vosso coração, e nem tenha temor. Deus está trabalhando comigo, com você, em João 14, 27, de uma maneira muito clara, dizendo, a minha paz vai trabalhar na sua vida. E isso vai dizer para nós algo muito importante em Filipenses 4:7. Leia para mim Filipenses 4:7. Nós vamos perceber que a paz de Deus abrangerá todo o nosso ser. Todo o nosso ser. A irmã Beth acabou de dizer para nós que ela toma uma atitude logo de manhã. E essa atitude logo de manhã, ela diz que ela toma dessa maneira. Coloca os seus joelhos e ora a Deus. Abençoa este dia que eu vou viver. E se eu entender isso, eu vou ter essa compreensão. Pois não, Cíntia? Não, desculpa, pastor, eu ia ler o versículo. Pode ler, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que faz o quê? Excede todo entendimento. Excede a minha compreensão. Ela é inesgotável. Não importa o que você esteja vivendo, ela vai lhe alcançar e vai lhe abençoar. É isso que você precisa ter na sua mente. E se você tiver isso na sua mente, você vai experimentar esse agir de Deus. Mas lembre-se, a sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Nós estamos trabalhando várias vezes aqui, dizendo de você ter um encontro com Deus e ter um relacionamento com Deus. Para você ter esse encontro com Deus e esse relacionamento com Deus, é muito simples. Você vai dizer para Deus, Senhor, eu entendi que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no meu lugar. E eu recebo esse sacrifício que o Senhor fez por mim. E eu quero pedir que o Senhor escreva o meu livro, no meu nome no livro da vida, para que eu possa morar contigo no céu. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e faço isto com todo o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Quando você faz essa oração, você está entregando a sua vida a Jesus. Você foi em alguma igreja? Não estou falando da igreja. Eu estou falando que você agora tem esse privilégio de poder fazer essa oração aí na sua casa agora.
E a partir do momento que você entrega a sua vida, você começa a receber essa paz que excede a todo entendimento. Eu disse que eu ia contar uma experiência, e essa experiência aconteceu comigo logo no início do ministério. Eu fui visitar um membro da igreja e ele estava trabalhando numa chácara que ele morava. E aí, então, eu fui lá rapidamente, conversei com ele, tudo que tinha a conversar, e ia saindo, ele falou, pastor, onde o senhor vai? Eu falei, tem várias coisas para fazer hoje. Pastor, posso, não querendo ensinar o senhor, mas dar uma orientação? Falei, ok, recebo de bom grado. Pastor, eu fiquei esperando o senhor aqui 4 meses. E aí o senhor marcou e veio hoje. Eu sei que o senhor chegou na igreja, estava visitando várias pessoas e não dá para visitar todo mundo. Mas posso fazer uma pergunta? O senhor tem uma maneira de avaliar o quanto o senhor atingiu na visita que o senhor fez? Eu quero dizer para o senhor que essa visita ainda, para mim, não me satisfez. Eu preciso conversar outras coisas minhas. E o senhor pode ficar mais tempo? Ele disse, ok, vamos conversar sobre essas outras coisas. Porque o senhor fazendo isso, o senhor vai fazer bem essa visita. Pode ser que não dê para fazer bem todas as visitas que o senhor planejou, mas o senhor vai fazer bem. Então, esse é o principal momento, porque nós temos um pastor e nós somos várias ovelhas. E se o senhor atender bem, a gente pode esperar o senhor vir outra vez. Mas se não atender bem, a gente continua com a mesma carência. Então, eu entendi que o nosso dia, as nossas atividades, elas precisam ter qualidade. É a famosa ISO que as empresas perseguem. E a gente precisa ter isto, mas precisa ter isto antes com Deus. E se a gente tiver isso com Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai nos abençoar, vai nos dar sabedoria, vai nos dar equilíbrio, vai nos conduzir de tal forma que aonde a gente vai, a gente gera paz. E é isso que Deus espera de todos os seus filhos. Ele espera isso do Márcio, ele espera isso da Cíntia, ele espera isso do pastor Cristiano, espera isso de mim, espera de todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E esta é a sua grande missão, porque o mundo não conhece essa paz e ele precisa conhecer. Por isso, em todas as situações que você está vivendo, você precisa ser diferente. Saí para ir no mercado. E quando eu estava passando numa rua, uma mulher, ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador saindo da garagem e encheu meu carro na lateral. A hora que bateu e eu consegui estabilizar o carro, o sangue ferveu. E quando eu fui abrir a porta, eu nem sabia quem era o motorista, mas eu já estava fervendo. Eu vi uma frase escrita na minha camiseta: Jesus transforma. Eu voltei, sentei, engoli toda a fervura e então, o que foi que aconteceu? Ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador e enchi o seu carro, bati para valer. Ok. A senhora tem seguro? Tenho. Ok, então vamos tirar foto dos seus documentos e tudo mais, e a senhora endereça para o seguro cuidar disso. Vai cuidar totalmente, fica tranquila, e o que o senhor precisar, eu faço com o meu carro, ou a gente dá um jeito para resolver todos os seus problemas. Aí ela disse, que bom que eu bati no senhor, porque o senhor tem uma paz tão grande,
Eu falei, não, essa camiseta que está dizendo Jesus transforma, e Jesus tem que transformar o que aconteceu agora. Não pode deste limão ficar mais azedo do que aconteceu. Precisa acontecer algo melhor e tem que sair uma limonada doce, saborosa e gelada. É isso que você tem que entender, que ser gerador de paz é reverter toda e qualquer situação que acontece com você com a presença do Senhor na sua vida. Eu espero que você tenha entendido esta lição. Eu espero que você deseje alcançar esta paz na sua vida. Eu espero que você tenha compreendido que essa paz só existe da parte de Deus. Não adianta procurar em nenhum outro lugar. Há muitas pessoas gastando tempo, recurso, tentando encontrar a paz. A paz vem de Deus. E a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Que Deus derrame a sua paz. Veja só o meu convite de Natal, o meu cartão de Natal para vocês. Então, o nosso desejo para você, aumenta um pouquinho, pastor Cristiano. Ok. Leia aí, porque está na frente o gravar. Só um minuto que eu tenho que abrir a minha tela para abrir o microfone. Um Natal e Ano Novo repleto de paz, amor, saúde e sabedoria do Senhor a você e sua família. Pastor Salve Júnior e Emilce. Esse é o nosso desejo, desse casal que ama vocês e quer que você realmente experimente essa paz do Senhor na sua vida. Vamos orar? Ó Pai, aprendemos nesta aula que a paz vem do Senhor. Que a paz que vem do Senhor, ela precisa ser trabalhada em nossas vidas. Ela precisa ser exercitada. Nós precisamos entregar a nossa vida para que o Senhor tenha o controle total. Mas te agradecemos porque já temos experimentado ela em nossas vidas. Mas queremos nos tornar geradores de paz na vida de todas as pessoas. Por isso, derrama a tua paz sobre nós e que possamos derramar essa paz sobre todas as pessoas que nós conhecemos. Por tudo isso, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Como eu disse, para vocês, um Feliz Natal e que Deus abençoe grandemente. Lembre-se de celebrar o aniversariante. Você que vai assistir e participar dessa aula no dia 26, o meu desejo é que você tenha tido um excelente Natal e que você possa ainda continuar transmitindo essa mensagem deste Jesus que veio ao mundo para se tornar o nosso Salvador. Amém? Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe grandemente a vocês. Amém, pastor Salve Júnior. Quero agradecer pela aula. Desejar a todos que estão conosco ao vivo hoje um Feliz Natal, um Natal abençoado. Você que está acompanhando, então, agora a estreia no dia 26, às 9 horas da manhã, que você tenha tido um Natal abençoado, certamente foi, se ele foi com Jesus Cristo. Não vou desejar a você um Feliz Ano Novo, porque nós temos um último encontro agora, no dia 30 de dezembro, no nosso culto de oração. Será um culto especial de gratidão pelo Ano Novo. E se você estiver assistindo essa aula às 9 horas da manhã, no domingo, dá tempo de você ir até a nossa igreja, ali na rua José Mascarenhas, 1789, 10 horas e 30 minutos, nós temos a nossa última celebração deste ano, porque a próxima será no dia 2 de janeiro de 2022. Então, este será o nosso último culto presencial do ano de 2021. Convido você a estar conosco. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Amém.